Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos online com um programa que fale sobre literatura, cinema ou humanidades em geral. No nosso site você pode encontrar a seção Apoia-se, onde temos o Discord, em que conversaremos mais aprofundadamente sobre as obras que estamos lendo. Estamos também no nosso canal no YouTube e também nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Overcast e outros. Hoje, então, vamos abordar um livro do teórico canadense Northrop Frye, o livro O Código dos Códigos, ou, na nossa nova versão, que saiu como O Grande Código. Pela editora Sétimo Selo. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Northrop Frye, as suas outras obras, que também já foram lançadas no Brasil. Recentemente, a editora Vige lançou A Imaginação Educada e também o Anatomia da Crítica, com 4 ensaios bem extensos, assim, que ele aborda as suas teorias do modo, dos símbolos, dos mitos na literatura. Isso. De modo em geral. Mas esse livro, ele acaba centrando as suas ações no estudo bíblico, né? Então, o Grande Código aqui, a gente vê que boa parte da obra do Northrop Frye, falando editorialmente aqui, foi durante um tempo publicado, né, nas décadas anteriores, e por um certo momento ele ficou um pouco esquecido. A Perspectiva lançou O Caminho Crítico, algumas outras obras como A Imaginação Educada, A Anatomia da Crítica, sobre Shakespeare, o Fábulas de Identidade e até um livro dele sobre T.S. Eliot foram publicados, e depois ele meio que ficou no limbo, né, das editoras, até que há alguns anos, né, já estava bem esgotado a Anatomia da Crítica e ele foi relançado aqui no país. E logo depois, eu acho que até devido pelo sucesso, começaram a notar que a potencialidade assim de retomar o Frye, A Imaginação Educada foi lançado, e agora, recentemente, nesse ano, a editora Sétimo Selo lança o Grande Código, que havia sido lançado, acho que era a única edição que havia, seria essa edição aqui da Boitempo Editorial, que eu tenho uma edição mais antiga. Que custava uma fortuna. Na rede. Na estante virtual. Então, aí já tem um trabalho louvável da Sétimo Selo de trazer à tona esse livro, que era um livro que muita gente falava, muita gente citava, era um livro meio que cultuado pela... E pouca gente lia porque pouca gente tinha. Pelo menos no Brasil, pouca gente lia porque não se tinha acesso. Então, isso já é uma coisa muito boa, essa nova edição da Sétimo Selo. Eu acho que pra quem não... Desculpa te interromper. Mas eu acho assim, só pra fazer um apanhado, pra quem não conhece, o Frye, ele é considerado, é aclamado pelo menos como um dos maiores nomes da crítica literária do século XX. É um escritor canadense que foi professor na Universidade de Harvard, né? Faleceu ali no começo dos anos 90. E uma curiosidade, que o nosso último programa de humanidades havia sido sobre o Jordan Peterson, do livro As 12 Regras, e tanto o Jordan Peterson quanto o Northrop Frye, eles estudaram e lecionaram na Universidade McGill, no Canadá, e também em Harvard, né? A McGill é uma das principais universidades canadenses, e ambos, então, estudaram por lá. E foi lá, nessa universidade, se não me engano, que o Frye, ele tem a ideia de formular essa obra, né? Então, ele, pelo que ele conta ali na introdução, ele estava fazendo alguns estudos, junto com alguns alunos, sobre O Paraíso Perdido, de John Milton, que é um dos livros talvez mais citados aqui por ele, no Grande Código, e ele percebe uma carência no conhecimento cultural mesmo dos seus alunos em relação ao conhecimento bíblico em geral. Então, ele resolve fazer um curso em que ele, baseado na versão King James da Bíblia, ele faz um curso sobre a Bíblia e sobre essa relação da Bíblia com a literatura e como elas se interrelacionam, né?
É interessante falar que existem, então, nessas duas versões que nós temos em português, nomes diferentes, né? Tanto o Grande Código quanto o Código dos Códigos, né? Aqui o tradutor ele escolhe, apesar da versão mais recente ter essa tradução mais literal, mais fiel, aqui o tradutor faz essa adaptação, trazendo para o título do livro uma adaptação até uma fórmula bíblica, né, de se utilizar com esse superlativo, utilizar um termo que foi feito num dos nomes dos livros bíblicos, né, do Cântico dos Cânticos. Mas eu acho que aqui também deve entrar, falando total, mas eu creio que aqui deve entrar também uma questão própria de direitos autorais, né? O tradutor da Sétimo Selo não deve conseguir colocar o Código dos Códigos para não imitar a tradução do título da Boitempo, né? Deve ter uma... por uma questão mesmo de escolha, né? Mas a gente vê, então, que... Bom, o livro ele é fortemente influenciado também pela visão do Blake. Até na capa, né, a gente tem uma das pinturas mais famosas do Blake. Então, Guilherme, eu queria que tu falasse pra gente como é que foi a leitura para ti dessa obra e o que te chamou a atenção nela? Era um livro que eu ansiava muito por ler. Agora eu estava num processo de mudança de casas e eu descobri, eu sempre tive muita vontade de ler e como a gente comentou antes, o Código dos Códigos custava uma fortuna na estante virtual, então eu nunca tinha comprado o livro e fiquei muito feliz com a edição da Sétimo Selo. Comprei a edição da Sétimo Selo e agora em processo de mudança eu descobri que entre os livros que eu tinha e que eu não sabia que eu tinha o The Great Code em inglês. Então, que eu nunca tinha lido só uns trechos e eu nem lembrava que eu tinha lido. Então eu disse, olha aí, nem sabia que eu tinha. Mas era um livro que eu ansiava bastante por ler, sobretudo porque é um livro muito citado e que traz uma temática bem interessante. O meu juízo pessoal eu prefiro fazer depois que a gente comentar, porque aí não levamos a influência de... Depois de eu falar que eu acho o livro chato, ninguém vai querer ouvir o episódio até o final, né? Sendo que eu não acho o livro chato, mas em todo caso. Mas eu acho que a gente consegue fazer aqui um apanhado geral das colocações que o Fry faz, mesmo porque o livro é meio monotemático, talvez, ou digamos assim, ele apresenta variações sobre o mesmo tema, quer dizer, o Fry vai colocar ali as posições que ele tem a respeito de algumas coisas e esses conceitos vão aparecer e reaparecer ao longo do livro, ainda que de formas diferentes. O livro tem basicamente uma estrutura que se divide em quatro grandes temas, digamos assim, ou quatro grandes estruturas. Ele vai tratar da linguagem, do mito, da metáfora e da tipologia. E então é apresentado isso na primeira parte com esses quatro grandes nichos, cada um com e depois eles reaparecem na segunda parte do livro com o desdobramento dele no 2. Essa própria estrutura, já adiantando, vai seguir aquilo que o Fry vai tratar no livro, no sentido de que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, e o Antigo Testamento, em grande medida, ele é uma apresentação de tipos, e essa apresentação de tipos, ela reaparece depois no Novo Testamento, ainda que de forma variada ou modificada, e que algumas vezes até antagônicas, naquilo que ele vai chamar depois de tipo e antitipo. Então, a própria estrutura do livro também serve um pouco com isso. Tu tem a linguagem 1 e depois tu tem a linguagem 2, onde funciona como uma espécie de continuidade e, ao mesmo tempo, de contrariedade ao que ele estava trabalhando antes. Então, ele inicia, né, o livro tratando um pouco sobre as dificuldades de se tratar de um livro sagrado, né, e sobre a questão de como ocorre a expressão e a linguagem num livro sagrado, e ele afirma que isso, de certa forma, se assemelha ao da poesia, né? E justamente por isso, né, como a linguagem de um livro sagrado é uma linguagem similar à poética,
as traduções, geralmente, elas têm um problema ao se fazer uma abordagem hermenêutica. Então, ele já meio que predetermina que, nesse recorte de estudo que ele vai fazer, ele inicia tratando apenas das versões. Ele, como não era um estudioso de línguas antigas, de aramaico, das línguas antigas que foram compostas, principalmente o Antigo Testamento, e nem do grego, né, mas apenas do latim, ele vai se utilizar da versão King James, né, para poder falar do livro. E daí ele já começa fazendo alguma afirmação de que esse recorte, ou essa metodologia que ele se utiliza, é baseada no pensamento do filósofo italiano Giambattista Vico, né, que o Vico, lá na Nova Ciência, ele vai afirmar que a humanidade ela vai passando por ciclos históricos que se auto-renovam, né? E que esse primeiro ciclo seria o ciclo da Idade Mítica, daí depois o segundo ciclo seria um ciclo da Idade Heróica, e depois o terceiro seria a Idade do Povo. Os deuses, os heróis e os homens. Então, se percebe que cada uma dessas linguagens aborda uma espécie de uma instância da realidade, né, ou da supra-realidade, e que cada um tem a sua linguagem própria e os seus recursos próprios. Então ele vai falar da linguagem, vai falar dos recursos, e esses recursos vão se desdobrar. Esse primeiro capítulo, chamado Linguagem 1, ele parece fazer então uma espécie de organização, de pré-determinação que vai se repetir ao longo do livro. Então, nesse Linguagem 1, ele fala sobre essas diferenças das idades da linguagem utilizada em cada uma delas. Depois, no segundo, se eu não me engano, é o Metáfora? Isso. Não, Mito. O Mito 1, ele vai falar sobre a utilização desse mito a partir das figuras de linguagem. No terceiro, propriamente, das figuras de linguagem. E a tipologia, estabelecendo uma relação entre a Bíblia, principalmente as diferentes formas de apresentação dos temas bíblicos dentro dos seus tipos, né? Então, primeiro ele fala sobre essa primeira parte chamada de ordem das palavras, e o segundo a ordem dos tipos em si. Bom, então o que me parece aqui que ele vai abordar é que essa idade mítica, ele chama isso, ele diz que a linguagem específica da idade mítica é a linguagem hieroglífica. E ele estabelece um recorte dizendo que essa linguagem hieroglífica, claro que ela existe além desse recorte, mas predominantemente ela se estabeleceu das origens, né, no Ocidente até Platão. Né? Dos textos que seria basicamente textos sagrados antigos, né? E Homero. E Homero, e também da Grécia Antiga até Platão, né? E o recurso utilizado, então, seria o recurso da metáfora. Ele diz que a metáfora era o elemento primordial nesse estudo, né? E que nessa época existia nessas escrituras uma separação muito tênue e muito pequena entre o sujeito e o objeto em si. Ele vai mostrar que justamente a metáfora é essa aproximação entre sujeito e objeto. Daí ele dá o exemplo lá dizendo que José era uma videira fértil, e assim por diante. Essa questão sobre sujeitos e objetos parece que eles se mantêm ligados por uma energia afim. É como se não houvesse nada fora daquela possibilidade de descrição, né? Então o sujeito está próximo do objeto porque eles são basicamente a mesma coisa. Tu não tem uma externalidade que confirme aquilo. Então, por exemplo, assim, sei lá, Deus Sol, Mãe Terra, é uma coisa que os une de uma forma como se não houvesse um objeto exterior que validasse aquela forma de linguagem, né? Tu só consegue montar a imagem com aquela coisa junto. E essa montagem justamente acaba gerando uma espécie de magia nas palavras, ou seja, as palavras elas têm uma força quase mágica e de invocação, e isso daqui ele comenta lá no início, né? E que todas as palavras, na verdade, elas são concretas, sem abstrações, né? E ligadas por um objeto específico. E essa ligação justamente é o processo metafórico. E isso ainda que não seja ainda que essa aproximação de sujeito-objeto não seja uma aproximação, digamos assim, nesse sentido que eu havia dito, por exemplo, Mãe Terra ou
Deus Sol, etc., mas uma coisa que em si traga uma força e uma unidade que seja indissolúvel. E aí, nesse sentido, por exemplo, ele vai trazer como um modelo de exemplificação do que ele está falando, aquele famoso trecho da Bíblia, que é quando Deus diz, né, eu sou. Então ele vai dizer que ali é a síntese dessa forma de linguagem, que é uma forma de linguagem que a Bíblia utiliza, que é uma forma de linguagem que Homero utiliza, mas que sob uma perspectiva é uma espécie de linguagem um pouco mais primitiva, porque ela é uma espécie de linguagem mais escassa em termos de recursos, né? Sim. E daí, então, nessa abordagem dele, ele começa a estabelecer dizendo que nesse período existe uma aproximação e quase uma comunhão entre homem e natureza, né? E isso é muito estabelecido dentro dessa linguagem metafórica. Ao contrário do que ocorre com o segundo tipo, né, na Idade Heróica, que é estabelecido principalmente uma linguagem que eles chamam de linguagem hierática, né? E que essa linguagem hierática, então, ela vai desde Platão até mais ou menos o século XVI, século XVII, ou seja, quando se estabelece ali a Renascença e a Reforma. Isso. Né? E que ali se estabelece um vínculo muito maior com a expressão de ideias e sentimentos interiores. Ou seja, existe um processo de abstração muito mais forte e essa relação entre o homem e a natureza das coisas em si, ela perde força e ganha força a relação da abstração. Né? Ou seja, aqui se inicia um processo de individualização que vai se confirmar lá no processo narrativo, na última. Né? Ou seja, há uma desvinculação do poder da linguagem em relação ao sujeito e objeto. Aqui seria para tornar mais... para baixar assim um pouco, tornar mais claro assim para leigos, eu acho que seria uma diferenciação. Acho que aqui entra aquele conceito básico que é o seguinte: o literal e o que não é literal. Então, assim, tipo, né, isso aqui é essa sutileza na colocação da frase, né? Entender que se eu digo a cadeira é azul, eu estou dizendo que a cadeira é azul, mas se eu digo que José é como um ramo, eu não estou dizendo necessariamente que ele é um ramo. Aqui começa a ver essa dissolução da forma da linguagem, que é como se existe, que é o exemplo que ele vai dar quando ele fala do Dante da Divina Comédia, né? Existe uma narrativa real ali dentro e ao mesmo tempo existe uma narrativa alegórica que corre em paralelo àquela narrativa real. Então, é interessante porque o processo metonímico é um processo de adaptação da parte pelo todo, ou de outras formas, né? Como a sinédoque e assim por diante. Então a metonímia ela é uma, de certa forma, uma perda de identidade em relação à metáfora, que é a identidade perfeita. Dizer que tal coisa é tal coisa é um processo de identificação, né? Já a metonímia, quando se utiliza desse recurso ao falar que eu li Northrop Frye, eu não estou lendo realmente Northrop Frye, estou lendo o seu livro. Né? Ou seja, o processo de relação ele se afasta um pouco da própria realidade, porque aqui há uma aproximação da natureza em si e não uma identidade perfeita da natureza em si, como eles propõem. Né? Ou seja, aqui começa a haver um processo da palavra no lugar do pensamento, ele diz. Né? A metonímia ela faz, então, portanto, a linguagem ser analógica, né? Ela faz analogias, né? E a imitação da realidade pode ser, então, expressa de inúmeras formas. Como, por exemplo, através das palavras é o modo mais adaptável, né, de se colocar, mas não que seja o único possível, porque afinal de contas existe um deslocamento entre aquilo que é expresso e aquilo que é inteligível. E aqui começa aqui é onde começa a ter uma vinculação com o exterior, né? Aqui, diferente do primeiro modelo, né? Aqui tem alguma coisa de fora que valida em certo sentido aquilo que eu estou dizendo.
No sentido de que não é mais aquela... A frase por si só não tem mais aquela unidade de identificação que tinha na primeira fase da linguagem. E que daí vai se separar completamente na terceira fase da linguagem, né? E daí a terceira parte, basicamente, se estabelece com a relação descritiva, né? Ou seja, essa idade do povo, ele vai chamar essa terceira fase de fase demótica, né? Então, o recurso aqui é apenas o recurso narrativo, que se estabelece, então, historicamente, a partir desde o final do século XVI, início do século XVII, até os dias de hoje. Então, aqui me parece que ele estabelece que a grande dificuldade que a gente tem de ter um conhecimento sobre a linguagem bíblica, ou de fazer interpretações, ou de perceber a Bíblia dentro das suas características literárias, se estabelece principalmente porque grande parte da Bíblia ela está escrito ou numa forma metonímica ou numa forma metafórica, enquanto que nós estamos acostumados a perceber e fazer as relações apenas de uma forma descritiva. Ou seja, se eu for ler a Bíblia de uma forma descritiva, eu não estou fazendo uma leitura nem literária, nem literal. E eu acho que aí se estabelece essa relação de dificuldade de interpretação, que é aquilo que ele analisa lá no início e que gera a necessidade dele de compor a obra. Porque isso é importante, talvez a gente devesse ter dito isso no começo, mas não estamos com tanto tempo assim. Ele se propõe já no começo a dizer que isso não é um tratado de teologia, né? É um livro onde ele vai fazer uma análise da Bíblia enquanto crítico literário. Então a Bíblia enquanto produto da literatura, ou enfim, enquanto sobre seus aspectos literários. E depois nesse segundo capítulo, no mito, o que tu identifica assim como um elemento mais importante de se destacar, Guilherme? Bom, aqui na parte do mito ele faz uma diferenciação que eu acho importante de se fazer, que é uma coisa que se perdeu um pouco ao longo do tempo. Não se perdeu não, mas é uma coisa que corriqueiramente não é muito trazido, que é aquela diferenciação que ele faz entre o história, para nós em português pelo menos, né? Do história com H história. E do história com E, né? O story e o history, e o né? history, exato. Que seria o história com H, a história, enfim, aquele movimento da passagem do tempo, enfim, essa história, né? Tipo, quando a gente estuda no colégio, a história da humanidade, a história da Segunda Guerra Mundial, etc. E o história com E, que seria daí sim uma história ficcional, uma história narrada, uma narrativa contada. Mas ele vai um pouco contra essa ideia de que por ser uma história narrada, ou seja, só tem um caráter simbólico, fictício, né? Sim, e o contrário também, né? Porque não necessariamente a história com H seja essa história da historiografia, porque ele até vai usar o exemplo do declínio e queda, ele vai usar muito nesse capítulo esse exemplo do declínio e queda do Império Romano, do Edward Gibbon, onde ele vai trazer a questão, que acontece a mesma coisa se a gente for... Talvez conheça um livro, quem não leu o livro já tenha ouvido falar, ou quem nunca leu nem ouviu falar, vai ouvir falar agora, mas é como o livro As Origens da França Contemporânea, do Hippolyte Taine. Quer dizer, na época em que o livro foi lançado, ele era um marco da história francesa, desde a concepção da França enquanto Estado até o período ali da Revolução Francesa, mas é escrito aí no final do século, começo do século XVIII. Mas, se a gente pegar esse livro hoje, historiograficamente, ele deixa muito a desejar, porque, claro, hoje em dia se avançou muito mais nos estudos historiográficos, assim como no caso do declínio e queda do Império Romano. No entanto, o livro não deixa de ser lido por causa disso, porque mantém a sua qualidade técnica, o seu estilo próprio, as suas questões de narrativa, a sua questão estrutural. Então, o livro pode ter perdido seu valor enquanto documento histórico, mas ele mantém o seu valor enquanto documento, acho até que pode se dizer literário, né? E por isso Sim. O livro permanece e por isso que ele continua sendo lido. Então, ele rompe um pouco essas barreiras. Uma coisa que ele vai trabalhar aqui também nesse capítulo, que eu acho que é uma das coisas importantes, é o conceito que ele vai dar de mito, né? Ele vai retomar, não vou me estender muito nisso, mas o conceito que ele vai dar de mito seria que o mito não...
teria basicamente o mesmo conceito que enredo ou narrativa, historicamente, pelo menos desde a concepção grega que se tinha dele. O mito seria uma espécie de sinônimo de história ou de narrativa, claro, muito ancorado na oralidade, que era o que se tinha, pelo menos no começo, né, da história da civilização humana, e que esse mito, por razões históricas, ele sempre esteve o conceito de mito sempre esteve mais atrelado ao conceito de história e não ao conceito de história. E que, portanto, o mito sempre, por estar atrelado a este conceito de história, ele sempre foi visto como uma coisa mais ficcional, digamos, do que como uma ancoragem no real. Depois ele vai retomar esses conceitos na segunda parte. E depois, né, de abordar e analisar principalmente essa parte do mito e diferenciá-lo, ele segue, né, a narrativa dele falando sobre o que ele chama de história real e ele utiliza os termos em alemão, né, o Weltgeschichte e o Heilsgeschichte, e fala sobre os aspectos paralelos ali do mito, né, onde ele diz que o mito tem dois aspectos paralelos, enquanto história é poético e recriado na literatura, enquanto história com uma função social específica é um programa de ação para uma sociedade específica. Tanto num aspecto como no outro, ele não se relaciona com o real, mas com o possível. O que um homem é, em essência, se revela de duas maneiras, pelo registro do que fez e pelo que está tentando fazer de si mesmo num dado momento. Né? Então ele vai se utilizar ali, por exemplo, de alguns exemplos como do Êxodo, né? E de vendo essa narrativa tanto como uma história como uma história e a sua produção e reprodução dentro do imaginário. E depois ele vai ter esse terceiro capítulo chamado Metáfora, onde ele vai estabelecer a sua relação mais fortemente com a figura de linguagem que é estabelecida dentro da primeira fase, da fase heróica, né, histórica lá onde ele se estabelece. E principalmente ele vai fazer essa relação mais firme, mais consistente com exemplos bíblicos, né? Onde ele vai primeiro abordar o que é a metáfora, né, e assim por diante, e a linguagem metafórica. Como é que tu vê aqui esse capítulo? Eu acho que nesse capítulo, de um modo geral, ele só vai não, né, porque já dá uma trabalheira louca, mas aqui ele vai tentar estruturar isso que ele havia dito da fase metafórica da linguagem dentro desses, e aqui é um dos capítulos onde mais começa a aparecer isso nessa primeira parte do livro, que depois vai aparecer muito na segunda parte, que é de começar a fazer essas espécies de vinculações que ele vai fazendo, né, de mostrar aqui sim onde se encontram esses conceitos dentro da Bíblia. É aqui onde ele começa a puxar um pouco mais isso, quer dizer, de mostrar aonde que essas metáforas estão inseridas, citando alguns exemplos, e além disso é onde ele começa a puxar algumas questões que ele vai trabalhar na segunda parte, que é a questão da literalidade versus a parte metafórica, e onde ele também começa a puxar, ainda que de forma muito incipiente, e que é depois do que eu vou falar no final, quando a gente terminar de falar sobre o livro, ele começa a colocar algumas questões aqui de literatura. Não muitas, mas ele faz algumas questões mostrando de como é que essa linguagem, digamos, explicitamente poética ou metafórica aparecia em alguns trechos de Homero, em alguns trechos de Dante, fazendo essa relação. Depois, nesse capítulo 4, ele chama de Tipologia 1, onde ele, até em alguns momentos, por exemplo, ele vai falar sobre a tipologia nas questões do modo como são abordados o tipo e o antitipo, a relação do Antigo com o Novo Testamento,
o Novo Testamento como uma confirmação das Escrituras ou das profecias do Antigo Testamento, né? E daí ele vai se utilizar dessa reprodução, ou seja, dessa figura. Ele até, acho que tem em algum momento, ele cita um outro livro interessantíssimo, bem curto, do Eric Auerbach, chamado Figura, onde ele vai mostrar esse processo de figuração e de prefiguração, que é tão importante dentro da leitura do conceito bíblico, né? Quando a gente consegue ver a figura como uma confirmação de imagem, uma confirmação de um objeto que já está pré-determinado a acontecer. Né? Então, gostaria que tu falasse. E ele até faz uma análise, por exemplo, do marxismo como uma forma de configuração e de tipologia escatológica, né? Não, e é porque acontece o seguinte aqui, né? A tipologia, na forma como ele vê, ele retoma esse conceito e ele vai dizer que é mais ou menos que pode ser vista e que ele basicamente também enxerga desta forma, ainda que de uma visão diferente, mas ele enxerga a Bíblia como um sistema tipológico. Então, o que acontece? Ali dentro, tu tem uma espécie de teoria da história. Tu tem ali dentro um processo histórico com personagens e acontecimentos que em alguns momentos eles prenunciam outros ou então que mesmo que não prenunciem outros, eles são acontecimentos que numa espécie de circular eterna eles vão acabar sempre se repetindo. Nesse sentido, a Bíblia teria uma espécie de sentido, é ótimo, né? Mas ele enxerga desta forma, quer dizer, a narrativa bíblica ela se encaminha para um sentido, e a tipologia teria essa perspectiva, quer dizer, de enxergar aquela história que leva a algum sentido. Do início ao fim, aquilo ali tem uma certa direção. E aí ele vai trabalhar nisso, quer dizer, que as ideologias também seguem por essa mesma linha, né? No sentido de que o marxismo, por exemplo, tu tem ali uma visão que vai te encaminhar para o fim da história. Se aquele fim da história tá certo ou tá errado, podemos discutir sobre isso em um outro momento. Mas tem essa direção, né? Mas aqui entra um aspecto que nós comentamos, creio que no episódio sobre o Homem Revoltado, que é a questão de que a visão os gregos tinham uma visão histórica circular, né, de que a história eternamente se repetia. Depois, com o cristianismo, é que houve a visão de uma história linear, e que o marxismo pega isso do cristianismo, como o Camus diz lá no Homem Revoltado. A única diferença é que o marxismo entende que o fim da história não será o apocalipse e o fim do mundo, mas sim será o reino do comunismo, enfim, o fim da exploração do homem pelo homem, aquela coisa toda. Então há uma similitude nisso. Ele vai basicamente ficar nesse capítulo Tipologia defendendo esse seu ponto de vista e trazendo alguns elementos que ele enxerga dentro do sistema bíblico para comprovar que ele funciona num modelo tipológico. E aí, encerrando essa primeira parte, já entrando na parte 2, ele vai trabalhar qual é a forma que ele, Fry, enxerga esses tipos dentro da Bíblia. E aí entramos em diversas fases que ele vai defender do Antigo Testamento, que segundo ele depois reaparecem no Novo Testamento, ainda que com outra roupagem, com outra cara. Aquelas fases acabam sendo as mesmas. Então nós teremos a fase da criação, que seria basicamente ali aquele começo ele faz aqui, eu não vou entrar nisso, porque eu acho que não tem... Aliás, nisso eu vou entrar, mas eu quero dizer que ele faz outra coisa junto, que daí nessa coisa eu não vou entrar. Que ao mesmo tempo onde ele vai fazendo essa divisão das fases dentro da tipologia, ele também vai colocando algumas questões sociais que aparecem relativas à própria estrutura da narrativa bíblica. Então, que em determinado momento surge a ascensão de Deus, surge a ascensão de reis, depois esses impérios são destruídos para o surgimento de novos impérios, e ele vai tratando dessa construção social ao mesmo tempo que ele vai tratando dessa própria tipologia. Nisso eu não vou entrar, porque senão... E ele vai fazer algumas subdivisões, né? Ele começa falando sobre o processo primeiro da criação, a tipologia na criação, daí depois ele fala sobre a revolução, e depois ele segue no processo da lei. Né? Isso. Ele até utiliza alguns exemplos literários, como o Dickens e tudo mais. Depois ele parte para os livros sapienciais,
onde ele trata da fase da sabedoria, na quarta fase. Depois, a quinta fase é a fase profética, onde ele vai trabalhar os grandes profetas. Isso. E por último, ele termina com os evangelhos, né? Tem a sétima. A última é o que é o Apocalipse, que é o fechamento. Sim, são 7. Que era algo que ele já tinha antecipado lá no Tipologia 1, né? E aqui ele parece que ele desenvolve de melhor forma, ou seja, de forma mais aprofundada, todas essas 7 fases e as suas relações que estabelecem a partir dessa relação de tipo e antitipo, né? Só que aqui fica, em alguns momentos fica, eu acho que essa, já fazendo então uma crítica ao livro, eu acho que nessa fase, nesse capítulo fica um pouco confuso. Quer dizer, ele vai tratar da lei, e aí não é só a lei que Deus faz com Abraão na Sagrada Aliança que é firmada, mas aí também entra o sistema de modelo social norte-americano e como Tocqueville enxergava a aplicação daquelas leis na formação de um modelo social. Quer dizer, ali ele dá umas escapadas, até me parece que ele sabe bastante o que ele está falando, mas ao mesmo tempo destoa um pouco de por que nós estamos discutindo isso agora, foge um pouco da temática principal, assim, do livro. Essas considerações que ele faz do ponto de vista de organização social me parecem um pouco perdidas, assim, sabe? Me parece um pouco solto, não vejo como se encaixa no todo do que ele quer trabalhar. Parece que sem aquilo o livro poderia seguir perfeitamente. Acho que foram insights que ele foi tendo enquanto ele estava escrevendo e ele acabou colocando ali. Depois, no capítulo 6, o capítulo da metáfora, ele vai abordar principalmente a questão das imagens. E mais no final ali do capítulo, quando ele faz o esquema das imagens apocalípticas e imagens demoníacas, e daí ele vai falando, utilizando exemplos como até a flauta mágica, o tamino, assim por diante, me chamou a atenção porque esses esquemas, principalmente da parte metafórica, são esquemas que ele já tinha, de certa forma, desenvolvido numa outra abordagem dentro do Anatomia da Crítica, quando ele faz o terceiro ensaio, chamado Crítica Arquetípica, Teoria dos Mitos, ele vai falar sobre essas imagens apocalípticas, demoníacas e analógicas. Daí ele faz sempre e depois ele aborda sobre a teoria do mito e, claro, desenvolve os mitos em cada uma das estações, a primavera, o verão, o inverno e o outono, como a comédia, o romance, a tragédia e a sátira. E aqui ele se utiliza de outros exemplos nessas imagens apocalípticas, sempre estruturadas numa forma de classe ou coletiva e depois numa individual, né? Identificando as categorias como a do divino, a espiritual, paradisíaca, humana, animal, vegetal e mineral. Ou seja, parece que ele tenta compreender, ou seja, esquematizar aqui essas imagens apocalípticas, depois as imagens demoníacas, que também vão ser no divino, espiritual, paradisíaco e assim por diante, sempre estabelecendo de todas as formas possíveis. As formas possíveis são a individual e a coletiva, e depois dentro de cada uma dessas categorias, partindo do divino até o mais básico, que seria a categoria mineral. O que, nesse capítulo, talvez seja o capítulo onde eu, pessoalmente, enxergo o que eu mais gostaria que fosse o livro. Talvez assim dizendo. Quando ele vai mostrar o impacto da imagética bíblica não só na literatura, mas na arte inteira, depois de um certo... O impacto que isso tem na arte posterior, digamos assim. Aqui ele começa a dar mais alguns insights. Então, por exemplo, assim, ele vai trabalhar a questão do Jardim do Éden. Então ele vai trabalhar a questão de Adão e Eva no Jardim do Éden. Vai mostrar como essa questão pastoral, idílica que se tem, daquela visão de que nesse local mais afastado, tudo é maravilhoso, etc, etc, etc. Como isso vai causar um impacto muito forte em toda a literatura, digamos assim, pastoril que vai surgir na literatura posteriormente. Então, quer dizer, como essa imagética idealizada desse meio vai se manter ligada ou conectada ao Jardim do Éden. E assim ele vai trazendo, ele também fala a questão de Caim e Abel, como esse mito impactou posteriormente toda a literatura, como essa história impactou.
E assim ele vai pontuando algumas pequenas imagens que, segundo ele, permanecem sempre, né, como imagens dramáticas, mas que permanecem sempre na história da arte. Ao mesmo tempo, quando ele vai mostrando essa questão do elevado e do mais, digamos, mais elevado e do mais decaído, entre aspas, não sei se fica bem assim, mas é que ele vai nos dizer que a própria Bíblia, o tempo todo, ela nos coloca sempre em contraposição essas figuras metafóricas de forma a colocar que a mesma figura, ela pode ter um aspecto divino e um aspecto demoníaco. E que isso sempre vai aparecer. Então ele vai dizer assim, por exemplo, olha, lá tem uma figura, daí eu vou pegar só esse exemplo pra gente não se alongar muito, mas ele pega o exemplo assim, ó, da água. A água é frequentemente ligada ao batismo, à vida, etc. Então ele vai pegar vários exemplos mostrando na Bíblia como a água, ou mesmo a expressão água viva, é constante. Então ele vai dizer, aparece no Gênesis, aparece no Evangelho de São João, aparece... E aí ele vai mostrando onde isso vai aparecendo e por que tem essa visão, qual é a visão que se quer dar nesse sentido. Da água que traz a vida, da água do batismo que renova, que faz renascer, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que a mesma água, ela também pode ser, não a água viva, né? Mas que a água em si também pode ser demoníaca. E aí ele vai dizer que quando se trata sempre dessa questão demoníaca, é sempre uma questão ligada a algo mais sombrio, mais soturno. E daí ele vai dizer qual é a imagem dramática mais demoníaca que se tem na Bíblia a respeito da água. É o Mar Morto. Quer dizer, é o mar que é tão cheio de sal que nada pode sobreviver ali. Mas entre essa água divina, que é a água viva, e essa água demoníaca, que é a água morta, existe, digamos assim, o reino daquilo que é humano, entre aspas. E no meio desse reino existem os outros tipos. E aí, para ficar no exemplo da água, ele vai dizer assim, bom, tu tem a água viva, que é de Deus, tu tem o mar morto, que é demoníaco. E no meio, que é o que é humano, a gente pode citar, por exemplo, que é a expressão que ele vai usar, que é uma expressão de demoníaco paródico, porque não é propriamente demoníaco, é mais um jogo ou uma sátira nesse sentido. Ele vai trazer, por exemplo, assim, os elementos históricos que estão presentes, por exemplo, Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, quer dizer, isso seria a parte mais humana ou mais paródica dessas analogias, que ao mesmo tempo sempre estão ligadas, aqui ele puxa mais de novo para uma questão social, sempre estão ligadas à construção de algum reino. Então, por exemplo, o Rio Nilo, que seria um aspecto humano nessa tríade aí que ele faz, tá ligado fortemente ao Egito. Quer dizer, o rio Tigre tá ligado à Síria, o rio Eufrates tá ligado a Israel, quer dizer, sempre tá ligado a uma construção imperial humana que depois de algum tempo essa construção vai ruir, quer dizer, sempre vai... Não, peraí, o rio Eufrates não tá ligado a Israel. Tá ligado Eles estão ligados à Babilônia. A Babilônia, desculpa, isso, boa. Na verdade é o Rio Jordão. É o Rio Jordão que é. Exato. E outro exemplo que nós temos ali da questão da imagem da água não como elemento de vida, por exemplo, é a perda da fé. Porque Pedro, ele afunda sobre as águas quando ele se mostra como um homem de pouca fé, enquanto enquanto Jesus caminha sobre as águas, né? Isso. Então, o mesmo... os animais aquáticos, como por exemplo a baleia que engole Jonas, todas essas imagens vão aparecendo de inúmeras formas. A gente pode separá-las nessas formas demoníacas ou divinas a partir disso, né? E depois o sétimo capítulo, né, a terceira parte dessa segunda parte, o terceiro capítulo da segunda parte, se chama Mito 2, onde ele vai abordar principalmente os aspectos narrativos, mostrando justamente esse caminho narrativo pelo qual o mito ele se desenvolve na estrutura. E até fazendo uma forma que se retoma, circular, onde a gente vai vendo as narrativas elas partindo do céu para a criação, da criação para a encarnação, da encarnação para a morte, da morte para o inferno, do inferno para a abertura do inferno, depois a ressurreição, a ascensão e novamente o céu. Ou seja, como um ciclo.
que se fecha sempre, né? Aqui, novamente, ele retoma algumas coisas que ele tinha falado no capítulo anterior e ele traz mais alguns modelos que poderiam ser usados. Por exemplo, assim, ele vai comparar o mito, a história de Saul com Macbeth. Por exemplo, ele começa a dar mais algumas pequenas pinceladas nesse impacto que tem a história. E aqui ele vai... Um tema que ele aborda muito, especialmente nas últimas páginas, para quem tem interesse nesse ponto específico da Bíblia, talvez goste, enfim, ele vai tomar muito tempo falando sobre Behemoth e Leviatã, que aparecem especialmente, tem outras passagens, mas que aparecem sobretudo ali no final do livro de Jó. No final do livro de Jó. Que... ele vai trazer essa questão muito mais do ponto de vista realmente narrativo, quer dizer, por que é citado essas duas criaturas, por que essas criaturas elas têm uma importância dentro da história, por que elas não são a mesma criatura, e daí ele vai retomando desde o ponto de vista não só narrativo dessa importância, como do próprio ponto de vista de traduções. Ele comenta até que algumas traduções inglesas deixaram de nomear Behemoth, nomeando só Leviatã. Ele vai falar que isso é um erro, etc. E vai trazer a importância que isso tem enquanto estrutura narrativa mesmo dentro da Bíblia. Porque esta passagem é especificamente importante, vai trazer. Então, para quem se interessa sobre o assunto, é bem interessante. E depois, por último, ele estabelece o último capítulo dessa segunda parte, que é um desdobramento do primeiro capítulo da primeira parte, que é o Linguagem 2, onde ele vai fazer uma relação dessa linguagem com a estrutura retórica da Bíblia, né? Como é que tu vê isso? Aqui ele vai... na verdade, substancialmente, ele fala muito pouco sobre... Ele só retoma alguns conceitos e mais aquela parte pro final ele começa a dar uma espécie de conclusão ou visão que ele tem a respeito daquilo. Mas uma coisa muito interessante que ele vai trazer aqui é a questão da oralidade versus o texto escrito e a diferenciação que ele vai fazer, e que a Bíblia se diferencia um pouco disso, porque ela acaba se mesclando nessa conceituação, mas é que na tradição oral, um dos aspectos mais importantes, pelo menos, da tradição oral, é que... mais importantes não, mas um dado, digamos assim, da tradição oral, é que a tradição oral ela é fortemente vinculada ao anonimato. Quer dizer, são aquelas histórias que são contadas de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, sucessivamente, sem ninguém saber de onde surgiu aquilo. Aquilo ali surgiu desde sempre, socialmente, aquilo ali sempre existiu. E que a passagem da narrativa, digamos, da oralidade para a escrita, trouxe isso de diferente, quer dizer, trouxe a autoria. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que isso é curioso. Por quê? Porque a Bíblia não é uma língua... ela é escrita, segundo ele, ela é escrita em linguagem oral, ela tem momentos fortemente poéticos, no entanto, ela é escrita. Mas, no entanto, apesar de ser escrita, a autoria não é tão importante assim. E aí ele vai trazer aqui, aí ele vai comentar que até sempre são pontos polêmicos, sobretudo quando se discute isso num aspecto mais, talvez, teológico do que propriamente literário. Mas ele vai trazer várias questões aqui de autoria, onde ele vai dizer que ele começa a comparar e vai dizer que muitos trechos não foram escritos, certamente, pela mesma pessoa, porque não teria como. E aí ele começa a mostrar, e ele vai dizer, mas isso em termos de finalidade, tanto faz, porque não faz diferença nenhuma. Mas a verdade é que se for fazer uma análise fria, não tem como. E aí ele começa a pegar vários trechos dizendo, esse trecho aqui não fecha com esse trecho aqui. Há diferenciações estilísticas, há diferenciações, ou seja, o autor não é o mesmo. Provavelmente esse livro, ele cita vários livros da Bíblia, foram sendo escritos de forma... não foram escritos por uma pessoa só, quer dizer, eles foram sendo compilados ao longo do tempo, conforme as pessoas foram pegando excertos de cada parte que achava que ali fechava. E ele mesmo vai fazer uma brincadeira que ele diz assim, mas também, hoje em dia todo mundo discute, e ele brinca dizendo que isso são mais ou menos que, digamos assim, fases históricas. Ele diz, olha, durante um período todo mundo achou que a Ilíada e a Odisseia tinham sido escritos por Homero. Depois de um tempo todo mundo achou que a Ilíada e a Odisseia não tinham mais sido escritos por Homero. Porque ali cada um tinha escrito uma parte e que não tinha autor certo, etc. Ele diz que depois de um tempo a crítica literária mais ou menos entrou em consenso de que tanto faz, porque o Homero não precisa ser o Homero, a pessoa do Homero, mas sim um princípio unificador de que naquela pessoa a gente identifica que foi ele que construiu a Ilíada e
e a Odisseia. Então ele diz que na Bíblia é a mesma coisa, quer dizer, que pouco importa se ficar discutindo se Jó foi realmente Jó, ou se foi quem foi que escreveu o livro de Jó, ou se mais de uma pessoa escreveu o livro de Jó. Não, porque ele cumpre ali um papel mais arquetípico do que propriamente histórico e de autoria. E aí, então, ele vai trazer já pro final do livro, dizendo que, digamos assim, a importância que isso tem para a literatura em si. Ele até diz que ele vai se focar nisso, porque ele dedicou boa parte da vida dele ao estudo da literatura, é que a Bíblia funciona num princípio de ressonância, é o princípio que ele vai chamar. E que, como é que ele define esse conceito de ressonância? Ele diz que essa ressonância é um enunciado específico em um contexto específico, mas que apesar de ser um enunciado específico num contexto específico, ele assume proporções de universalidade. E a partir do momento que ele assume proporções de universalidade, ele nunca mais consegue ser ignorado, ele nunca mais consegue ser excluído. Então ele ressoa eternamente. Então essa imagética bíblica vai ressoar para sempre. Ele até brinca dizendo, né, que talvez os dois países, do ponto de vista social, econômico, hoje em dia não mais, mas que do ponto de vista social, econômico, etc., eram completamente insignificantes, que é a Grécia e Israel, e talvez esses dois países sejam os países que mais sejam conhecidos do ponto de vista cultural, artístico, histórico, mesmo que as pessoas nem saibam que elas têm uma ideia que provenha de lá, elas têm, porque eles ressoarão para sempre nisso. E aí ele termina dizendo que, apesar dessa visão que ele defende estar um pouco, digamos assim, em baixa, ele tem esperança de que essa visão vai... Aí ele faz uma analogia com... Interessante até. Ele faz uma analogia para fazer uma figura de linguagem e terminar num grande finale. Ele faz uma analogia com Sansão, né? E aí ele vai dizer que a percepção da Bíblia como ele vê seriam os cabelos de Sansão, e que esses cabelos foram cortados e que, portanto, Sansão perdeu as forças, mas que ele tem esperança de que esses cabelos voltem a crescer e que Sansão, a partir de então, recupere as forças que tinha outrora. Então, considerações finais, Guilherme. O que tu achou sobre a obra? A gente falou pra caramba, eu espero que não tenha ficado confuso para as pessoas. É um livro de uma dificuldade moderada alta, vamos dizer moderada, assim. Primeiro lugar, assim, dicas de leitura. Eu li a Bíblia inteira uma vez, há muito tempo atrás. E alguns outros livros eu reli várias vezes e continuo relendo ao longo da vida. No entanto, ele cita muito todos os livros da Bíblia. Então é uma coisa muito complexa, porque é muito difícil a pessoa, sei lá, ter muitas lembranças de cabeça do que se passa em Reis. Então, e ao mesmo tempo, se você for ler o livro com a Bíblia do lado, para cada referência que ele faz, tu olhar na Bíblia e lembrar o que é aquela história, tu vai demorar um ano para ler o livro, porque tem parágrafos onde tem 8, 10 citações. Então, realmente, ele apresenta uma complexidade muito grande nesse sentido. Claro, quando as citações são dos evangelhos, Mateus, Lucas, João, aí é mais tranquilo, porque todo mundo, as parábolas de Jesus, etc., daí é muito mais fácil, porque todo mundo tem isso na cabeça. Mas, às vezes, ele vai relacionar essa parábola com uma coisa que aconteceu em Números. E aí, Tessalonicenses, é uma coisa muito, muito complexa. E essa é uma dificuldade que o livro apresenta. O livro, pra mim, dando a minha visão pessoal, ele é muito mais um livro de teoria da literatura do que um livro de crítica literária. Foi como me pareceu também. E além disso, ele não me parece ser um... Eu faço uma crítica... Eu sei que o Rodrigo Gurgel até ele fez um vídeo também sobre o livro falando sobre isso, mas eu discordo. Eu não acho que o livro... do subtítulo, eu não acho que o subtítulo seja adequado, porque não me parece que é a Bíblia e a literatura, mas sim a Bíblia enquanto literatura. Ele não vai fazer uma analogia, e aí eu dou a minha posição pessoal a respeito do livro, e por isso eu fiquei um pouco frustrado. Não que o livro não seja interessante, é muito interessante, mas ele é muito mais interessante como estudo literário da Bíblia do que como sempre foi, e isso é comumente vendido, de que é a influência da Bíblia na literatura. Não é. Não é isso que ele vai mostrar. Ele não vai... Ele fala pouquíssimo sobre a literatura em si, ou os ecos que a Bíblia traz em outras obras literárias. Claro que ele fala um pouco, mas ele não chega a abordar isso. Não, e sinceramente, eu não preciso que alguém me mostre
qual é a influência que a literatura tem em Dante, ou qual é a influência que a literatura tem, que a Bíblia, desculpa, tem em Dante ou tem em Milton, porque é uma coisa auto-evidente, quer dizer, o Paraíso Perdido narra a queda de Lúcifer do céu, quer dizer, eu não preciso que a influência bíblica me seja mostrada ali. Agora, eu gostaria que a influência bíblica me fosse mostrada na obra de Kafka ou na obra de Tolstói ou de Dostoiévski, e isso acaba não aparecendo, quer dizer, ele nem cita. Basicamente, autores que sejam, talvez o autor mais moderno que ele cita seja Dickens, mas é só uma passagem muito en passant. Então, me parece o seguinte, ele tem uma teoria da literatura que se ancora na Bíblia, ele tem bons fundamentos teóricos para colocar isso em cima da visão que ele defende, só que me parece assim, o ponto dele não é muito comprovado, quer dizer, ele vai te dizer, olha, a imagética bíblica, ela tem uma influência em toda a literatura. Ok. Ele não demonstra isso, ele não traz exemplos disso para conseguir elucidar, então talvez um trabalho de continuidade da obra dele seja se ler esse livro e se fazer esse trabalho de mostrar que, sei lá, se a gente pegar Pastoral Americana do Philip Roth, que é um livro moderno, e mostrar como, por exemplo, aquilo ali é uma versão contemporânea do livro de Jó, quer dizer, o sujeito ele tem uma... Isso eu tô dizendo, né? Pode ser que eu também tava falando a bobagem. Mas o sujeito ele tem uma... Ele faz tudo certo e ele não entende por que desgraças acontecem com ele se ele faz tudo certo. Quer dizer, isso é uma releitura do livro de Jó. Eu esperava que o livro fosse ter essa conotação. E não tem. E, portanto, eu fiquei decepcionado. Não pela qualidade do livro, que é um bom livro, mas porque talvez Deus estivesse esperando uma coisa que ele nem se propôs a fazer. Sim. Tu, não sei quais são as suas impressões. Pelo que eu havia lido sobre o livro, também imaginava que ele fosse fazer uma relação muito maior, mas me parece que é um livro bem denso nessa questão da teoria literária. Já li bastante de teoria literária e vi ali um trabalho bem denso nesses aspectos. Foi um livro que eu gostei bastante, mas só que é um livro que requer um tempo maior do que nós tínhamos, até pela organização de programa para se fazer. Então, foi algo que requer uma releitura, provavelmente em algum momento assim da vida de quem for ler esse livro. É um livro que requer uma releitura mais detida, talvez uma leitura de um ano mesmo, como tu disse, com a Bíblia ali ao lado e observando todos os aspectos. É que eu acho um pouco assim, por ser um livro de teoria literária, eu acho que entra aí um aspecto que é o seguinte, né? Tu olha e, teoricamente, ele pode te fornecer elementos para fazer análises sob a ótica dele. E aí, eu acho que o melhor caminho seja você compra o livro, vai estar disponível o link aqui embaixo, não sei onde é que é o link aqui embaixo que eu tô fazendo, vai estar o link aqui embaixo, em algum momento vai estar o link aqui para vocês adquirirem o livro, leiam e vejam se essa teoria parece fazer algum sentido para vocês, e se fizer, você pode passar a analisar. Quer dizer, eu acho, por exemplo, agora uma visão pessoal, mas eu acho, por exemplo, o livro do Gihal, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, ele apresenta uma teoria, mas ali ele dá essa teoria na prática, que fica de uma forma muito mais fácil de visualização do que o Fry faz aqui. Então, assim, eu fico com Anatomia da Crítica e Imaginação Educada como as melhores obras dele, não como o The Great Code. Então é isso. Estamos encerrando esse nosso programa. Sempre agradecendo a parceria do Instituto Hugo de São Vitor aqui nas nossas gravações. Como o Guilherme lembrou, os nossos livros, tanto o Anatomia da Crítica quanto o Grande Código, pela Sétimo Selo, vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo, para quem está vendo pelo YouTube, e quem está nos ouvindo nos podcasts, só acessar lá ou acessar o nosso site, que você pode adquirir a obra com um preço especial, lá pela Amazon. Também gostaríamos de convidá-los novamente a participar do nosso grupo do Discord, onde você pode acessar lá pelo nosso site e entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em discutir com vocês tanto essa obra quanto as demais obras que nós já trabalhamos. E convidá-los novamente, agora, novamente não, mas convidá-los, agora que eu estou fazendo o convite, para o nosso próximo programa, já abordando essas questões da Bíblia. Então aproveitamos para fazer o nosso próximo programa sobre o filme O Evangelho de São Mateus, de Pier Paolo Pasolini, né? Uma obra já acho que do início da carreira ali do Pasolini 64, como diretor, e uma das principais leituras cinematográficas dos Evangelhos foi feito pelo cineasta italiano.
Então aguardamos vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, valeu.